Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos na quarta aula, sobre moral fundamental. Acho que a aula de hoje ela é um pouquinho maior. Talvez tenhamos que dividir em dois aqui, mas não tem problema. Vamos indo devagarzinho no nosso estudo aqui, de moral, porque nós estávamos mais nos fundamentos e agora está normal aí, que eu mexi aqui. E agora vamos entrando em temas mais específicos, Hoje, por exemplo, vamos falar sobre liberdade humana. Lembrando, vamos falar aqui também depois, um ato moral, ele só pode ser, ou seja, moral se ele for livre. Alguém só peca se tiver liberdade. Ou seja, conhecimento, também daquele conteúdo, saber se aquilo é certo ou errado, e estar livre para fazer o ato. Então, por exemplo, alguém que está com uma arma na cabeça e é obrigado a fazer um pecado, por exemplo, um ato pecaminoso, ele não pode ser imputado sobre aquilo, porque ele não estava livre, ele estava com uma obrigação. Alguém que tem alguma enfermidade, por exemplo, psicológica, e essas enfermidades nos limitam na total liberdade. Então, uma depressão muito profunda, por exemplo, tantas outras doenças psicológicas, psíquicas, que podem nos tirar, de certa forma, uma liberdade. Então, dependendo do nível, então, nós não temos como precisar que a pessoa estava totalmente livre para fazer aqueles atos. Muitas vezes alguém que tira a vida, por exemplo, em decorrência de uma doença assim, psicológica, não tem como a gente precisar, se a pessoa estava totalmente livre. Muito provável que não, ou seja, ela estava debilitada. Então, se tinha algo maior que ela ali, que levou a tomar algumas atitudes. Alguém que tem algum vício, por exemplo, às vezes muito arraigado, também perde a total liberdade. Então, vamos ver o valor para nós, para a nossa moral, sobre a liberdade humana. A Veritatis Splendor, que é o documento que a gente vem citando desde da primeira aula, esse documento sobre do Papa João Paulo II, que vem norteando então a moral. Tem muitas confusões depois do Vaticano II sobre questões morais, e Papa João Paulo II, na Veritatis Splendor, então dá muitas diretrizes para nós aqui. Então, por isso que nós citamos muito ela aqui nas nossas aulas. Veritatis Splendor, então, parágrafo 33. Paralelamente à exaltação da liberdade e, paradoxalmente, em contraste com ela, a cultura moderna põe radicalmente em dúvida esta mesma liberdade. A liberdade humana é limitada, mas recusá-la é negar a evidência. Ou seja, o entendimento sobre o que é liberdade, o que o mundo nos dá hoje, o que de fato é, diante de Deus, liberdade. Chesterton, naquele livro, agora não sei se é o Hereges ou se é a Ortodoxia, acho que é a Ortodoxia, que ele está dizendo sobre liberdade, e aí ele diz assim, para dizer que a liberdade é limitada, ou seja, uma criança que pinta uma girafa, por exemplo, criança na sua criatividade maior, às vezes, ela pinta, por exemplo, uma girafa de roxo, de azul, de preto. Agora, se ela tiver um formato de girafa, ou seja, um quadrúpede com pescoço grande, independente da cor que ela pinte, aquela girafa vai continuar sendo uma girafa. Ou seja, ela tem a liberdade nela ali, da criatividade de pintar uma girafa. Aquela girafa do jeito que ela quiser. Porém, se ele desenhar uma girafa, que não é uma girafa, por exemplo, em vez de colocar 4 patas, colocar 2, já não é mais uma girafa. Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a liberdade ela tem um certo limite. Não é, a liberdade não é fazer simplesmente aquilo que eu quero, ou tudo que eu quero, Se eu fazer tudo que eu quero, eu sou livre. Não, ela tem uma certa liberdade.
Nós vamos ver aqui, né, algumas coisas propriamente naturais, que nós somos limitados. Por exemplo, nós não temos asa, nós não podemos voar. Então, por mais que queremos, por nós mesmos, né, vamos achar tecnologias para fazer isso. Mas por nós mesmos nós não voamos. Né? Não podemos ficar horas debaixo da água. Né? Temos, o nosso corpo também nos dá um limite, para mostrar que essa liberdade, né, vamos aqui depois de escrever aqui, vamos escrevendo ela, mas não é simplesmente fazer o que quer, mas ela tem um certo limite. Né? Ou seja, o fato dela ser limitada não quer dizer, né, como está aqui, que ela não é evidente, né, que somos livres. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, temos essas 4 passagens aqui. Né? Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Elege a vida e viverás. Ou seja, Deus falando, né? Ou seja, eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Elege a vida e viverás. Ou seja, diante de 2 caminhos, eu tenho a liberdade de escolher entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Né? E Deus diz então, escolhe a vida e viverás. Né? Isso é Deuteronômio. Né? Agora, Eclesiástico. Se tu queres guardar os mandamentos e permanecer fiel, está na tua mão. Ou seja, é Deus dando a liberdade. Né? Ele deu um caminho que limitou, claro, nossos passos, mas não quer dizer que estamos então isentos de liberdade. Pelo contrário, está nas nossas mãos querer seguir aquilo ou não. Né? Deus fez o homem ao princípio e deixou entregue ao livre-arbítrio. Ele elogiou o homem que, podendo pecar, não pecou, fazer o mal, mas não fez. Ou seja, nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, né? Ou seja, de escolher entre o certo e o errado. E toda essa liberdade, né, nós somos totalmente livres, não quando nós podemos fazer, né, o que queremos. Vamos vir aqui depois disso também. Mas não é fazer o que quer, mas é escolher o certo, né? Isso nos torna verdadeiramente livres quando, por exemplo, decidimos por nós mesmos, livremente, fazer toda a vontade de Deus e fugir do pecado. Isso nos torna livres. Porque quando nós então caímos, ou seja, achando que estamos livres e caímos nesse caminho do pecado, aquilo nos torna escravos, né? Porque nós ficamos dependentes daquele pecado. Ou seja, se aquilo nos torna um vício ainda, por exemplo, nós ficamos escravos daquilo. Escravos de um prazer, né? Ou de qualquer outro mal, né, que podemos viver. Ou seja, então, né, nos escraviza essa libertinagem, na verdade, que não é liberdade. Né? Depois citamos essas passagens, que tem muitas outras, né? Mas citamos essas 4 e agora essas 2 do Novo Testamento. Lá a carta de São Paulo aos Gálatas. Cristo fez-nos livres para que gozemos da liberdade. Mantendo-vos, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar ao jugo da servidão. Ou seja, se Deus nos tornou livres, quer dizer então que o homem antes da paixão de Jesus não era livre totalmente, porque estava ainda com a mancha do pecado original, né? Ou seja, que foi transpassando como nós somos marcados, nós somos livres pelo batismo, mas até Jesus ainda tinha, né, essa escravidão do pecado. Né? Por isso que até a vinda de Jesus ninguém entrou no céu. Depois da sua, né, ressurreição, que então as portas do céu são abertas. Então, por isso que mesmo as pessoas que decidiram por Deus, que viveram, né, fazendo o bem, não entraram no céu até a vinda de Jesus, porque foi Ele que nos libertou então de todas essas amarras do pecado, né, da morte, e nos deu então uma vida nova. Ou seja, nos tornou livres. Nós éramos escravos do pecado, né, escravos de Satanás, e Ele então nos tornou livres totalmente. Né? Ou seja, por isso que quando escolhemos a Deus a fazer o seu caminho, né, somos totalmente livres. Né? E depois, segunda carta aos Coríntios, onde está o Espírito, está a liberdade. Ou seja, onde nós deixamos, se nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, então somos de fato livres, né? Depois do Concílio de Trento, claro que estamos dando um pulo aqui, né, de 1500 anos, mas é como se esse concílio também não fosse coisas novas, né, mas a reflexão desses 1500 anos de igreja também, né?
Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem se perdeu e extinguiu depois do pecado de Adão, ou que é pura invenção introduzida por Satanás na igreja, seja anátema. Ou seja, o livre-arbítrio, o poder de escolher entre o bem e o mal, né? Se alguém disser que isso não existe, ou que depois, né, do pecado original isso se acabou, ou seja, que o homem não está mais livre, que isso, no fundo, ele está indo contra aqui, ele está combatendo o protestantismo, né? Porque o protestantismo diz o seguinte, que depois do pecado original, o homem não está mais livre, né? Ele é mau, está tomado pelo pecado. Ou seja, a graça de Deus, quando eu faço um ato de fé, né? Então, ou seja, estou no pecado. Então, quando eu faço um ato de fé, peço perdão a Deus, né? Livremente, né? Sem o padre, sem nada. Isso para os protestantes, né? Então a graça de Deus me reveste de novo, porque no fundo eu continuo sendo mal, mas a graça de Deus me reveste. Agora nós sabemos que não é assim. Nós podemos escolher o mal, mas quando nos convertemos, então pedimos perdão a Deus, a graça não só nos reveste por fora, mas nos transforma totalmente, né? Nos faz livres de novo, né? Nós que estávamos então marcados pelo pecado, escravos ali das nossas paixões, né? Dos pecados, Deus, então, pela confissão, nos torna livres de novo, nos liberta totalmente, nos refaz totalmente, né? Então, se a graça de Deus nos faz pessoas novas, né? Homens novos, não só um reveste por fora e continua, então, nós sendo os mal. Então, não, ou seja, Deus nos reveste, não só nos reveste, mas nos purifica totalmente, né? Cadê a Rafaela? É que eu não escuto daqui. Rafaela está de paquera ali na janela. É que é bom falar no microfone que na gravação fica também a pergunta. Na transmissão e na gravação. E nos mantemos nessa graça, dessa conversão, através da confissão e das... Isso, nós mantemos, né, nessa vida da graça através da nossa vida espiritual, né, das nossas assim orações, dos sacramentos, né? Porque assim isso mesmo nós caímos. E se nos mantemos nessa vida, nós vamos ter uma vida cada vez mais livre, desapegada da escravidão do pecado. Certo. Obrigada. Nada. Então, definições possíveis de liberdade. Liberdade é a capacidade que o homem tem de autodeterminar-se. Liberdade é a capacidade interior da pessoa, mediante a qual a vontade pode optar entre querer ou não querer, determinar-se por diferentes possibilidades ou decidir-se pelo seu contrário. Ou seja, eu sou livre para escolher entre o bem e o mal, né? Tenho diante de mim, quanto mais a nossa fé aumenta, a nossa esperança e a nossa caridade, mais nos tornamos livres. Por quê? A fé que atua na nossa inteligência, ela vai nos fazendo, né, tendo uma aderência maior à palavra de Deus, à vontade de Deus, né? Porque vamos conhecendo cada vez mais, vamos aderindo cada vez mais à vontade de Deus, né? E por outro lado, a esperança que vai atuando na nossa vontade de querer, então, já vivendo hoje, meio neste mundo, aquilo que esperamos receber na vida futura, né? Esperança faz nos esperarmos em Deus, atuar na nossa vontade, né, para nos aproximarmos de querer viver essa vontade, daquilo que conhecemos e querermos viver. E é claro, a caridade é o que move tudo isso, né? Porque é o amor que nos move, né? E deve nos mover, né? Não adianta só um certo conhecimento, né, na fé, uma aderência, claro, não é só um conhecimento, mas aderir a essa fé, uma esperança que me faz já viver hoje aquilo que eu vou receber, né, futuramente, de certo modo, mas é o amor que me move tudo isso, é o amor que me move a Deus, a conhecer, a esperar em Deus, né? Por isso que São Paulo diz que o amor, a caridade é o que vai permanecer quando formos para o céu. E quando estivermos diante de Deus, não precisamos mais da fé, já estamos com Deus face a face, né? Não precisamos mais esperar da esperança, porque já estamos lá com Deus. Agora o amor, claro, vai permanecer, né? Vamos continuar ele amando a Deus e sendo amado por Deus, né? Então,
Ou seja, quanto mais crescemos em nós essas virtudes teologais, mais vamos nos tornando livres, né? Porque vamos amando mais a Deus, esperando em Deus, né? Tendo a nossa fé cada vez mais fortalecida, vamos nos tornando cada vez mais livres ainda. Ou seja, tendo menos amarras em nós, no mundo, e tendo cada vez mais essa união com Deus, né? Bom, temos, né, liberdade de necessidade, de especificidade e de contradição. O que é isso? Vamos lá. Liberdade de necessidade é a possibilidade, né, de atuar ou de não atuar, ou seja, de fazer ou não fazer. Isso é uma liberdade de necessidade. De especificidade, né, capacidade de decidir entre diversas opções. É claro que até Santo Inácio fala muito nisso, né, do discernimento dos espíritos. Ou seja, nós temos, o que ele fala, claro, né, é decidir entre coisas boas, né? Ou seja, porque nós não precisamos pedir ajuda de Deus, podemos dizer assim, para decidir entre uma coisa que é um pecado e uma coisa que não é pecado. Ou seja, o pecado nós temos que excluir, não vamos escolher, claro, né? Coisa como se quase que óbvia. Agora, entre as coisas boas, nós temos a liberdade várias às vezes para escolher. Por exemplo, a nossa vocação, por exemplo, né? Tem a liberdade de escolher o caminho, né, do sacerdócio, quer dizer, tinha, né, que eu já escolhi, né? Sacerdócio, vida matrimonial, poderia ser a vida religiosa, ou seja, isso é o discernimento dos espíritos, entre coisas boas, né? Vou pedir ajuda de Deus para escolher entre vários caminhos que podem me levar a Deus, eu tenho a liberdade de escolher cada um deles, né? A igreja não me obrigou a escolher. Eu fiz um caminho, por exemplo, dentro do seminário, qual fui conhecendo mais, tendo experiências, né, pastoral, intelectuais, né, formativas, humanas, fazendo direção espiritual, rezando, né, crescendo em vida espiritual, para que eu pudesse ter, no final do seminário, livremente escolher aquilo. É claro que eu posso querer escolher aquilo e a igreja dizer para mim que não, ou seja, não é sua vocação, pronto, tudo bem. Mas diante da possibilidade que a igreja disse, olha, você tem vocação sacerdotal, você está pronto para se ordenar. Né? Ou seja, mas é eu que escolho, não, mas eu quero. Né? Ou seja, no rito de ordenação tem inclusive umas perguntas, né? Ou seja, queres, né? Bom, não vou lembrar as perguntas, mas são 5 perguntas que fazem, tanto na ordenação diaconal como na sacerdotal. E eu respondo, quero, né? Ou seja, é claro que assim, quero com a graça de Deus, né? Até a última pergunta eu respondo assim, quero com a graça de Deus. Ou seja, eu conto com a graça de Deus, mas livremente eu escolho aquilo. Como também, né, no dia do matrimônio, no rito do matrimônio, também tem essas perguntas, ou seja, né, de livre, espontânea vontade, ou seja, que vai querer se unir a outra pessoa. Ou seja, porque se a pessoa no dia do matrimônio, por exemplo, não estiver livre, o sacramento nem aconteceu, né? Ou seja, se alguém obrigou, né, os pais estão obrigando o filho ou a filha a casar, por exemplo, ela não está ali livre, ela está ali obrigada. A celebração do matrimônio foi um puro teatro, né? Porque se ela não está livre, por mais que ela disse as palavras, né, ela não consentiu com aquilo, porque ela não estava livre, né? Então o casamento é nulo, né? Alguém, por exemplo, um casal de namorados que engravidam, por exemplo. Se eles se casarem simplesmente porque as pessoas estão obrigando os pais, por exemplo, a se casarem por causa da gravidez, por exemplo. Ou seja, se não tivesse a gravidez, ninguém casaria. Mas aí os pais, por vergonha ou por qualquer outro motivo, obrigam os filhos a casar. Eles não estão livres casando, não estão casando porque querem, estão sendo obrigados pelos pais. Né? Então, pode ser que esse casamento seja nulo. Né? Estou dizendo que todos que acontecem isso sejam. Porque às vezes, mesmo que os pais ali estão insistindo, né, o casal quer, sim mesmo, se unirem, viverem para sempre. Então pode ser que, né, seja, mas possivelmente, né, a liberdade ela impede até a graça sacramental, se não aconteceu o matrimônio ali, né, como na ordenação também. Se eu, né, se estou obrigado, né, pelo meu superior, né, ou algum religioso que não quer fazer os votos, por exemplo, não se sente preparado, não quer, mas o superior diz que vai, que obriga. Não está livre ali, né? É quase que um ato teatral, né? Então, como que, né, a liberdade que Deus nos deu, né? Ou seja, é tão impressionante a liberdade, né, que deu no homem
a capacidade de a gente escolher e negar a Ele, né? Ou seja, como fez nossos primeiros pais, né? Negaram a Deus, né? Pecaram gravemente. Os anjos, né? Boa parte dos anjos negaram a Deus, né? Mesmo tendo, né, ciência infusa e tudo mais. Nossos pais também, né? Os primeiros pais também tinham essa ciência infusa, né? Tinha esse conhecimento, mesmo assim escolheram. E Deus deixou assim mesmo, porque Ele deu a liberdade, né? Para escolher entre eles. Por que também isso? Porque se nós escolhemos amar a Deus, é um amor livre. Então nós podemos amar de verdade. A liberdade nos faz amar profundamente, porque nós escolhemos amar a Deus. Por exemplo, um animal, ele não ama. Né? Assim, por quê? Porque ele não é livre. Né? Ou seja, ele não tem um conhecimento para ser também livre, ele não tem a racionalidade como nós temos para ser também livre. Então, ou seja, essa é uma grande coisa da diferença entre nós e os animais, né, que Deus deu a nossa liberdade. Um passarinho ele não pode escolher, né, a Deus ou negá-lo. Não, em tudo ele vai dar glória a Deus, porque ele não pode escolher entre negar. Um cachorro é a mesma coisa, né? Ou seja, o cachorro não ama, por mais que ele demonstre carinho e possa demonstrar, claro, né, carinho ao seu dono e tudo mais, mas ele não ama, né? Não ama. Ou seja, ele não é livre ele totalmente, né? E ele vai ali ficar perto de nós porque nós alimentamos ele, porque nós damos carinho a ele, né? Sei que se tiver alguém ouvindo, né, em casa, ele pode escandalizar, mas é isso, né? O cachorro nos trata bem, ou outros animais, um gado, porque nós tratamos ele bem também, né? Ou seja, não é um amor profundo como entre um homem e uma mulher, ou, né, entre o pai e um filho, né, ou entre dois amigos, né, duas amigas, né? Não é esse amor profundo. Que né, se a gente, por exemplo, né, não der mais comida ao animal ou coisas assim, pode ser que ele não procure mais, né, vai procurar aquele que está alimentando ele. Ou seja, é claro que assim, né, podemos falar de um amor no sentido muito natural, né, não no sentido sobrenatural, né, mas talvez nem no nível natural, né, porque eles não têm essa liberdade para nos amar. Vão nos dar carinho, sim, né, vão nos dar aconchego, vão, né, às vezes no momento de tristeza, né, nas brincadeiras ali nos distraem, claro, né, tudo isso é bom. Né, um animal também é bom para isso, né, distrai as crianças, a nós mesmos, né, né, pelas brincadeiras, pelo passeio que podemos fazer com o cachorro, claro, né, mas né, nada disso substitui né, uma amizade com uma pessoa, por exemplo. Né. Bom, liberdade de contradição, que eu não falei ainda, é aquela que decide entre duas coisas opostas. Bom, se são duas coisas opostas, é como eu falei, né? Uma está certa, a outra está errada, né? Então, ou seja, temos a liberdade entre escolher uma coisa certa e uma coisa errada, né? Só que seremos livres totalmente mesmo se escolhemos o bem, né? Sempre. Escolhemos o mal, né? No fundo, é um mau uso da liberdade. Origens, como alguma coisa aqui a gente já falou, né? Origens muito diversas da limitação da liberdade do homem. Pela natureza do próprio ser, né? Ou seja, o homem não pode voar, como falamos aqui, né? Ou seja, a própria natureza nos limita, né? Então, mesmo que nós queiramos voar, não vamos conseguir, né? Por nós mesmos, pela nossa natureza. Claro, podemos pegar uma asa delta, um avião, qualquer outra coisa e voar, mas com coisas que não são da nossa natureza. Né? Vamos construir aquilo, tecnologias. Né? E também pelas circunstâncias que afetam sua própria origem. Né? Ou seja, falar português ou chinês depende do lugar de nascimento. Então, ou seja, isso também é uma coisa que nos limita a nossa circunstância onde vivemos. Né? Então, o nosso lugar, ele nos limita. Por exemplo, alguém que mora em Minas Gerais limita de estar vivendo na praia, por exemplo. Né? Claro que se ele mudar, mas a circunstância dele lá não permite, por exemplo, né, contemplar a Praia do Forte todo dia, por exemplo. Porque ele está lá, não está aqui. Você não tem a liberdade de sair na janela e olhar a Praia do Forte, Cabo Frio todo dia. Né? Então, outras coisas ele vai ter liberdade ali, né? Mas não essa. Né? A questão da língua aqui, né, como falamos do exemplo também. Né? Então, nos limita nisso também. Claro que podemos aprender,
mas pela circunstância onde moramos é a língua nativa que vamos aprender. Podemos aprender outras, né? Mas aí é uma coisa posterior também, né? Vamos aprendendo isso. Temos a limitação também pela condição de ser homem ou mulher, menino, adolescente ou ancião. Ou seja, nem todas as pessoas podem fazer o mesmo, né? Então, claro que aqui é uma coisa bem polêmica, né, hoje, né? Ou seja, porque assim, se eu nasci homem, mesmo que eu me ache mulher, faça cirurgias, vou continuar sendo um homem, né? Ou seja, um homem que faz isso, todas essas cirurgias, muda seus documentos, suas vestimentas, seus hábitos, vai continuar sendo a mulher é a mesma coisa, né? Pode fazer várias cirurgias, tomar hormônio masculino, nascer pelos no seu corpo, barba, mudar o seu nome, ela vai continuar sendo uma mulher, né? Ou seja, né? Há esse limitante, ou seja, é algo que nos limita. Sei lá, eu posso, por diversas questões, uma pessoa pode, por diversas questões, se sentir atraída por pessoas do mesmo sexo. Tudo bem, né? É só constatar, né? Muitas pessoas sofrem disso, né? Vivem com isso, ou seja, sentem atrações por pessoas do mesmo sexo. Mas isso não faz dela o outro sexo, né? Ou seja, uma mulher, diversos motivos, podemos, né, se ela ficar até a noite toda falando disso, diversos motivos, uma mulher sente atração por uma outra mulher. Mas isso não faz dela um homem. Ou vice-versa, né? Um homem que sente atração por outro homem não faz dele uma mulher. Continua sendo um homem que sente atração pelo mesmo sexo. Não, né, pelo, né, não, ou seja, não muda, né? Ele continua com a sua limitação, né? Essa condição de vida, né? Querendo ou não, nós somos assim, né? O padre, no caso do homem e da mulher, a própria natureza, ela cria dois cromossomos, né? O X Exatamente, e o Y. isso. Ninguém Não muda existe isso, um né? terceiro cromossomo. Exatamente. A própria natureza já limita. Exatamente, ou seja, no próprio cromossomo já delimita ela. Isso não é falta de liberdade. Só que assim, nós temos umas condições, e dentro dessas condições, esses limitantes, podemos dizer assim, né, dessas condições de limitação, nós somos livres para fazer, escolher o bem entre o mal. Ou seja, um homem que nasceu no Brasil, né, que admite ali aquelas suas condições, ele vai continuar vivendo, né, a partir, né, alguém que nasceu, por exemplo, sei lá, sem os dedos opositores, né, sem os dedões, por exemplo, eles têm um certo limitante, se ele não tiver nenhuma prótese, por exemplo, né, de escrever, sei lá, né, mas ele pode se adaptar também a isso. Ou seja, são condições limitantes, mas não totalmente. Diferente dessas, né, por exemplo, né, de um homem e uma mulher. Né, isso sim é um limitante, não dá para mudar, né? Ou seja, por mais que possa mudar exteriormente, ou aquilo que você acha que você é, mas não muda, né? Pelos cromossomos mesmo, podemos pensar assim também, né? O seu ser, aquilo que você é, não dá para mudar, né? Por mais que você não se aceite assim, e podemos assim, ninguém com isso ninguém exclui ninguém, né? Ou seja, nós admitimos que isso possa acontecer, mas né, sabemos pela revelação e por tudo que isso não é natural, né? E alguém que tem essa tendência tem que viver a castidade, a santidade, como qualquer um, né, um heterossexual tem que viver também sua castidade. Talvez a luta dele seria maior, né? Mas quem neste mundo não passa por dificuldades e sofrimentos, né? Todos somos chamados a nos unirmos a Jesus na cruz e lutarmos sempre, né? Bom, outra coisa que até falamos aqui já, né? Condições de vida, né? As limitações, né? Viver no interior não permite ver o mar. Foi até o exemplo que demos aqui, né? Ou também quem mora aqui em Cabo Frio, por exemplo, não pode acordar todo dia e ver uma serra bonita, né? Com quem mora em Friburgo, por exemplo, Petrópolis, né? Que tem aquela maravilha também, né? Não se pode invadir o âmbito em que exerce a liberdade do outro, que também é um ser livre. Ou seja, a nossa liberdade chega também até o ponto do outro, né? Ou seja, né? O fato de eu ser livre, por exemplo, vou dar um exemplo, né, um pouquinho extenso aqui, acho que, né?
na nossa casa, por exemplo. Eu sou livre para deixar o som ligado até a hora que eu quiser ali, né? Tenho liberdade. Mas eu sei que eu vou atrapalhar meu vizinho, né? Ele também tem a liberdade dele de dormir cedo, por exemplo. Então, posso ouvir música, claro, mas respeitando também o outro, né? A liberdade do outro, né? Por exemplo, alguém, isso nós vemos muito hoje, né? Alguém que dentro da igreja tem a liberdade de não ser católico. Tudo bem, vai ter suas consequências de abandonar a fé e tudo mais. A gente não tem como a gente obrigar a pessoa, né, a ser católico, né? Ela livremente deve aderir à fé, né? Tais limitações condicionam o exercício da liberdade, mas não negam a sua existência. As limitações nem sempre diminuem a velocidade, porquanto oferecem novas possibilidades de exercer. Ou seja, essas limitações, elas não condicionam, não prendem, né, a liberdade. Pelo contrário, ela oferece novas possibilidades de exercer. Ou seja, o fato de eu saber, né, que eu sou brasileiro, né, que eu nasci aqui, que eu sou homem, ou seja, tem um caminho a seguir, né? Isso me torna livre também, né? Não pelo contrário, né? Me limita, claro, né? Ou seja, essas condições, né, tanto de natureza, de circunstância, de condição de vida, ela me limita em algumas coisas, mas isso não me faz não ser livre, né? Ou seja, ser um escravo. Pelo contrário, né? Ela pode me dar novas possibilidades, né? Essa citação aqui é muito boa, duas, né? Vamos ouvir aqui. Essa ligação que temos entre liberdade e verdade. A liberdade supõe que o sujeito é consciente da bondade ou malícia, do ato que pretende levar a cabo. Só é livre o homem que conhece a verdade. Mas, além disso, a liberdade não é um absoluto, que seria a fonte dos valores. Veritatis Splendor 32. Ou seja, a liberdade supõe que o sujeito é consciente da bondade ou da malícia. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nos tornamos livres. Porque nós tornamos consciência daquilo que é bom ou daquilo que é mal. Quanto mais, então, nós nos aprofundamos na verdade, mais vamos tornando livres. Podemos perceber isso na nossa vida, né, Rocha? Até de vocês que estão aqui, ou quem está, né, assistindo. Ao passo, né, alguém que se converteu depois de um tempo, ou seja, eu vivia uma vida toda errada, em pecados, não conhecia nada, né, ninguém ensinou certo e foi vivendo, conforme foram ensinando. E de repente, sei lá, conhece uma pessoa, ou conhece um livro, alguém indica um livro, ou vê um vídeo na internet, e de repente fala assim, poxa, isso que ele está falando tem razão, né? Tem uma certa verdade aqui. E aí ele vê que a vida dele não condiz com aquilo que ele começa a ouvir, né? Com aquilo que outros amigos bons, né, estão indicando. Então ele vai mudando. Então ele faz, por exemplo, uma primeira confissão daquilo que ele aprendeu ali em poucos meses. E ao passo que essa pessoa continua na igreja, se aprofundando, rezando, né, continua se confessando, ela vai descobrindo outras coisas, a qual ela era também apegada. Então, ou seja, ela vai se libertando daqueles pecados mortais que ela conhecia, que eram mais graves, que estavam mais ali, né, à frente dela. E ao passo que ela vai conhecendo, ela vê que ela tem outras imperfeições, outros pecados que ela deve lutar, né? Ou seja, às vezes uma mulher, por exemplo, que usava anticoncepcional a vida toda para evitar filho, casada, e de repente vê que tudo isso é errado. E ela para e fica aberta à vida. Ela se livra disso. Ela se torna livre, né? Como que isso liberta as pessoas, né? Ao passo que nós vamos conhecendo a verdade, né? O caminho que Deus se revelou, como vamos tornando mais livres. Ou seja, começamos lá naquela conversão, ainda, né, meio incipiente ali, conhecendo, aí entramos no catecumenato, aprendemos mais, depois, né, vamos assistindo os vídeos bons na internet de bons padres, vamos conhecendo mais. Então vamos nos tornando mais livres também, né? Porque vamos nos libertando. É claro que essa liberdade muitas vezes não vem no ato, no sentido assim,
Nós conhecemos que aquilo é errado. Mas, se aquilo é um vício que temos, não vencemos do dia para a noite. Mas o fato de conhecer que aquilo que eu fazia era errado, aquilo já me liberta. Pode ser que eu vou caindo ainda muitas vezes, né, nesse pecado, pode ser que eu passe a vida toda, podemos dizer assim, lutando contra aquilo. Mas o fato de eu saber que aquilo já não era o caminho certo, já me libertou. Né? Eu vou continuar lutando, rezando para que Deus me livre daquilo, né? Sei lá, conhecendo mais para me libertar e rezando, pedindo a Deus na Eucaristia, ou seja, mais o fato de saber, de conhecer a verdade já me libertou ali, né? Vou me libertando cada vez mais, né, disso. E depois, Veritatis Splendor 35. Algumas tendências culturais contemporâneas advogam determinadas orientações éticas que têm como centro do seu pensamento um pretenso conflito entre liberdade e a lei. São as doutrinas que atribuem a cada indivíduo ou a grupos sociais a faculdade de decidir sobre o bem e o mal. A liberdade humana poderia criar os valores e gozaria de uma primazia sobre a verdade, até o ponto que a mesma verdade seria considerada uma criação da liberdade. Ou seja, qualquer crítica aqui, né, que o Papa João Paulo II está fazendo aqui, ou seja, desses grupos que querem antepor, então, né, a liberdade e a lei, ou seja, que como então, pelo caso da liberdade, eu determino aquilo que é certo ou errado, ou seja, eu crio, né, de fato, aquilo que eu acho que é certo ou errado, aquilo que me faz livre, aquilo que não faz. Não, ou seja, um conflito. Ou seja, um certo grupo pode determinar umas leis, então, né, então aquele grupo determina o que é certo e o que é errado, né, o que me faz livre ou não. Né? Mas não é assim. Existe algo anterior, né, como vimos nas outras aulas. É Deus, né, que determina aquilo que me faz livre ou não. É claro que o homem pode criar leis, né, para ajudar no bom andamento da humanidade, por exemplo, que não são necessariamente provindos da lei natural, né, que podem ser mutáveis por isso. Né, o trânsito de Cabo Frio, sei lá, mudou e está ruim. Então, posso fazer umas certas mudanças de trânsito e que, ou seja, todo mundo vai ter que se adaptar àquilo, para que seja o melhor andamento do trânsito. Posso mudar, fazer algumas leis de trânsito. Ou seja, isso não modifica a minha liberdade ou não. Né? Ou seja, é claro que se eu for passar aquele caminho, eu não posso ir pelo outro, vou por ele. Né? Mas não tira a minha liberdade de ir e vir. Eu vou por um outro caminho, mas eu vou assim mesmo. Né? Então, ou seja, essas leis positivas, elas não tiram de mim a liberdade. Agora, leis, por exemplo, que vão contra, né, a lei natural, por exemplo, né, elas tiram a liberdade. Né? Leis, por exemplo, que favorecem o aborto, tira a liberdade daquela criança, né, de nascer, de ter o direito à vida. Não tem, né? Foi dada à mãe, né, que escolheu matar o seu próprio filho no ventre. Né? Então, ou seja, aquela criança, a mãe teve uma liberdade, né? Mas assim, não é uma liberdade que cabe a ela. Né? Ou seja, escolher ter o filho simplesmente se tem saúde ou não, se quer ou não. Né? A criança tem uma liberdade também. Ela já é um ser vivo, um ser humano, e que tem direito à liberdade desde a sua concepção. Né? Ou seja, ela não se torna uma pessoa quando ela nasce simplesmente. Ou quando ela tem 3 meses, ou tem 2 meses, né, ou 6 meses, sei lá. Desde o ato da sua concepção, ela é um outro ser. Né? Ou seja, se nós pegarmos, né, o zigoto no ato da concepção ali, o óvulo ali no ato da concepção, nem o zigoto ainda. Ali já há um DNA diferente do pai e da mãe. Ou seja, tem umas moléculas só ali. Mas aquela molécula tem um DNA que é diferente do DNA do pai e da mãe. Ou seja, não é nem o pai nem a mãe ali. É um outro ser. Ali, no ato da concepção. Então, ou seja, ali há a infusão da alma. No ato da concepção, há a infusão da alma. Então, ou seja, é um
um ser humano ali. Né? Tirar a vida dele ali é também cercear a liberdade daquela pessoa, né? Que tem o direito à vida. Né? Nesse sentido, então, que há esse conflito, né, entre liberdade e lei, ou seja, como se a lei fosse determinar aquilo que é liberdade ou não, né? Ou deveria, ou que um grupo faz isso. Né? Ou seja, nós somos livres para fazer as nossas leis aqui, sim, mas ou seja, Deus já criou uma ordem no universo, e nós temos então que partir disso. Né? Tem leis que não necessitam, como eu falei, de trânsito, por exemplo, né, de se basear numa lei natural, né? Vai se basear no bem comum aqui, né, de como é melhor, né, escolher aqui o trânsito, para que lado vai, né, se a rua vai ser mão dupla ou não, mão única, se eu vou colocar ali uma rotatória, ou, né, um quebra-mola. Isso, né, é para o bem comum. Então eu interfiro aqui sem, por exemplo, me preocupar com a lei natural, né, claro. Outra citação da Veritatis Splendor. A revelação ensina que o poder de decidir sobre o bem e o mal não pertence ao homem, mas só a Deus. O homem possui uma liberdade muito ampla, mas essa liberdade não é ilimitada. O homem deve abster-se perante a árvore da ciência do bem e do mal, por estar chamado a aceitar a lei moral que lhe dá. Ou seja, decidir sobre o que é bem e o que é mal não cabe ao homem, né, mas a Deus. Agora sim, claro, o homem tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas não o que é o bom e o que é o mal. Isso está Deus, na sua revelação, na lei natural que podemos conhecer, mesmo sem ter fé. A lei natural está escrita no coração do homem, nós podemos conhecer, né, que se algum objeto é da outra pessoa, se eu pegar, eu fiz algo errado. Né? Ou seja, isso não precisa da fé me dizer isso. Né? Ou eu não posso tirar a vida do outro, por exemplo, né? Eu tirar nada dele, muito menos a vida. Ou seja, isso é da lei natural, né? Não preciso de fé para entender isso. Ou seja, então, há alguma ordem, um ordenamento no mundo a qual eu posso conhecer. Então, descobrir o que é o bem e o que é o mal. Então, diante disso, entre o bem e o mal, eu vou escolher fazer o bem ou fazer o mal. Isso sim é liberdade. Ou seja, não é uma liberdade ilimitada. Né? Ou seja, que eu escolho aquilo que é certo, o que é errado. Ou seja, um governo, um Estado, ele não pode decidir o que é certo, o que é errado. Né? Um grupo, né, ou seja ela minoria ou não pode decidir aquilo que é o certo e aquilo que é o mal, né? Ou seja, o bem e o mal. Né? Ou seja, um grupo não pode, né, ir lá no Congresso e falar assim, não, nós achamos que a mulher tem o direito de abortar. Ela pode tirar, pode matar, lógico que não usam esse termo para não chocar, mas é isso, é um assassinato. Ou seja, não, né, não pode, né? Aquela criança tem o direito à vida, né? Aquele grupo, por mais que eles queiram aprovar isso, não está certo, né? Eles não podem decidir o que é o certo e o que é o errado. Uma mulher pode por si mesma abortar? Ou seja, ela pode, né, fazer isso, ela é livre para isso, mas ela está escolhendo entre o mal, não entre o bem. Né? Está escolhendo o bem, ela está escolhendo o mal. E depois, uma outra citação, parágrafo 84. Somente a liberdade que se submete à verdade produz a pessoa humana ao seu verdadeiro bem. Ou seja, é isso que já estamos falando. Né? Somente quando, né, somos totalmente livres e submetemos então aquilo que Deus nos mostrou, revelou, seja através da sua revelação, da sua lei natural, quando escolhemos a isso, então, estamos sendo conduzidos ao bem. Ou seja, somos totalmente livres, então, quando escolhemos o bem. Vamos mais aqui, vamos parar, que não vai dar tempo de falar todos, mas a gente continua semana que vem. Que daí a gente termina esse tema liberdade e verdade, e depois falamos sobre liberdade e bem. Outro documento do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, diz assim, que é sobre fé e razão. Uma vez tirada a verdade ao homem, é pura ilusão pretender fazê-lo livre,
verdade e liberdade ou estão bem juntas, ou juntas perecem miseravelmente. Se separarmos, né, a liberdade da verdade, né, se torna então uma libertinagem, né? Se escraviza o homem, na verdade, né? Elas têm que andar juntas, né? Eu sou livre a partir daquilo que Deus me revelou como sendo certo ou errado, e eu escolho então entre fazer o bem que Deus demonstrou, né? Não o que eu, né, quero. Por exemplo, isso os filósofos clássicos já pensavam, né? Eles não tinham uma fé revelada, eles não tinham uma revelação. Aristóteles, né, Platão, Sócrates, eles não tinham, né, a fé revelada, mas eles tinham a razão, né? Eles conseguiam então perceber aquilo que era o bem e o mal a partir do ordenamento, né, do mundo, ou seja, há uma ordem nesse mundo, então, ou seja, há aquilo que é certo, aquilo que é errado. É claro que depois a revelação, ela então ela acresceu então aquilo que os filósofos já conheciam, ou seja, a fé cristã, ela então aumentou muito mais, né? Então, ou seja, né, a revelação veio, né, a partir, claro, né, dessa filosofia grega, mas assim a revelação ela é muito maior, né, do que essa filosofia grega. Então limite a nossa razão que conhece, né? Por exemplo, se Jesus, quando veio demonstrar através, né, do Sermão da Montanha, de como temos que buscar o bem, rezar pelos nossos inimigos, perdoar sempre, né? Isso é muito maior, né, do que os gregos poderiam pensar. Por uma questão de justiça, eles não poderiam, né, conceber alguém que perdoou 70 vezes 7, o mesmo erro, por exemplo, né, simplesmente pela questão da justiça humana. Não, né, não pode. Se alguém fez mal, vamos pagar. Não, mas, né, o Senhor então vai dar um passo mais longe ainda. Então, vamos perdoar quantas vezes? Sempre, né? 70 vezes 7, ou seja, sempre, né? Essa misericórdia, né, que devemos buscar, né, praticar, né, a não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem, oferecer outra face, ou seja, são coisas novas, né, que nosso Senhor veio nos revelar, né? Claro que a partir dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, mas o Senhor então, né, Jesus na sua encarnação nos mostrou muito mais ainda, né? E por fim, então, última citação da Veritatis Splendor. A liberdade depende fundamentalmente da verdade. Dependência que foi expressada de maneira límpida e autorrealizada pelas palavras de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, né? Ou vos libertará. Ou seja, como que há a dependência de uma coisa ou de outra, né? Não podemos desvincular então liberdade de verdade, né? Ou seja, e essa verdade não é uma verdade relativa, né? Claro, como o mundo de hoje, por exemplo, né, quer nos fazer conhecer, né? Ou seja, conceber, né, uma liberdade que cada um constrói a sua verdade, ou seja, uma verdade relativa. Eu penso algo, outro pensa coisa diferente, todas são verdades. Não, né? As coisas são opostas, uma está certa, uma está errada, né? Ou seja, por exemplo, uma questão teológica. Se pela revelação ali nós sabemos que o pecado da fornicação, por exemplo, ou vamos usar outro exemplo, do honrar pai e mãe, por exemplo, quarto mandamento. Se eu desrespeito então meus pais, é algo errado, pequei, né? Porque eu tenho então que honrar, né, os meus ancestrais, né, aqueles que são superiores a mim, a começar pelos meus pais. Agora, eu não posso conceber que eu falo assim, não, mas agora a sociedade mudou, né, e estão pensando diferente, né, os pais não têm tanto poder assim sobre os filhos, né, tem que dar mais liberdade desde criança, a criança quiser brigar, não tem problema, né? Então, não é assim, né? As coisas não mudam conforme o meu querer, ou conforme o querer de um ou de outro, né? Ou seja, algo que Deus nos revelou, que é dado, né? Ou seja, essa verdade, esse conhecimento nos liberta, né? Não nos escraviza. Temos um limitante, claro, mas esse limitante não faz ser menos livres, pelo contrário, faz-me ser mais livres ainda, né? Bom, a aula de hoje ela vai ter uma
se nós começarmos aqui, vai ficar muito tarde. Então nós terminamos essa aula 4 semana que vem. Nós vimos até liberdade e verdade, depois vamos ver liberdade e bem, e aí ter liberdade e graça, que é a parte final. Bom, alguma pergunta? A Rafaela está com o microfone ali. Não? Ali. Agora me perdi um pouco. Você pode, mesmo sem ter o conhecimento teológico assim, intuir Deus, né? Quando você é jovem, você define intuitivamente o bem e o mal. Isso, há uma escolha interna assim que é meio intuitiva. Depois eu descobri assim que é impressionante, mas tem pessoas que nascem com uma tendência mais para uma coisa errada. É muito estranho, mas acontece. Agora, você percebe Deus na natureza, nas coisas, mesmo não tendo conhecimento dele. Talvez isso seja muito forte. Eu acho que antes das religiões, eu acho que já tinha essa intuição. O senhor concorda? Você concorda com isso? Hein, padre? Não, é isso mesmo, como falamos aqui, por exemplo, os gregos, eles não tinham a revelação, mas, né, como Aristóteles, ele chegou, só pela razão, que havia alguém que ordenou todas as coisas, ou seja, um ser incriado, eterno, que deu movimento a todas as outras coisas que se movem, um ser imóvel, que move todas as outras coisas. Ou seja, ele concebeu então algo teológico, algo que não é material, que não está nesse mundo, que deu então, que foi o início de todas as outras coisas. Isso só pela razão, né? Ele não teve contato com nada revelado, com a religião judaica, né, ou nada. Então, ou seja, claro que depois os cristãos, quando vão ler os textos de Aristóteles, falam, não, é Deus aqui, né? Aqui ele não tinha revelação. Agora, a razão, por exemplo, ela é limitada no sentido assim, ela não pode conceber um Deus unitrino, por exemplo. É só a fé, a revelação, que vai nos fazer compreender, então, um Deus trino, de uma mulher nascer virgem, concebida, e que deu o parto virginal. A razão não consegue compreender isso, mas a revelação, ela dá, então, esse upgrade, podemos dizer assim, né? Está acima, né? Então, que dá todo entendimento maior ainda sobre as coisas de Deus. Né? O senhor imagine, o homem teve dificuldade para discernir Deus, ele teve várias fases, né? Ele via Deus no céu, no sol e nos animais, teve várias fases. Para chegar num Deus trino, assim, é uma coisa bem sofisticada, né? Eu acho que só Deus, a Trindade é uma... Desculpa, a Trindade já é bem mais... Sim, a Trindade só é revelada com Jesus Cristo. Né? Nem os judeus tinham essa concepção, porque não foi dada a demonstrar ele. Né? Pela razão, a gente não consegue conceber, né? Que existe um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se nosso Senhor não se revela, né? Não revela que há o Pai, que há o Espírito que ele vai enviar, ou seja, que ele é o Filho, né? Nós não íamos conceber isso, só pela fé. Ou seja, a fé, né, ela é muito maior que a razão. Né? Ela ilumina a razão, na verdade, para conhecermos mais. Né? A última, hein? A gente fica até amanhã aqui. Agora, é só uma questão assim, por que essa divisão entre... O senhor tem uma ideia de por que Deus nos deu uma coisa muito grandiosa, né? Que é um Deus em várias... A gente pode ver Deus em 3 formas, no Espírito, em Jesus e no Deus onipotente. Não. Tem uma explicação teológica assim bem Como profunda assim? para isso? Por que Deus é trino? Não, porque Deus não são 3, assim, pensemos assim, é um Deus só. Sim, em 3 pessoas. 3 formas. Em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. Ou seja, eles são independentes, claro, no sentido assim, o Espírito, né, atuou em Pentecostes, por exemplo.
Foi apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou. Ou seja, quando ele se encarna no ventre da Virgem Maria, o Pai não se encarna, nem o Espírito, é Jesus. Né? Então, nesse sentido. Agora, por exemplo, na criação, apesar de nós, né, colocarmos sempre ao Pai a criação, mas a Trindade estava ali na criação. É um ato da Trindade. O ato de nos santificarmos, apesar de, né, vamos atribuir sempre ao Espírito Santo que nos santifica, porque é a obra dele nos santificar, mas a Trindade também, né, está ali. Eles não se separam nesse sentido também. Na encarnação, sim, mas não nisso. Agora, né, é claro assim, a Santíssima Trindade, podemos dizer que é o maior mistério, talvez, que nós temos. Né? Muitos santos e doutores da igreja se debruçaram nisso, mas nós nunca vamos abarcar tudo aquilo que é, né? Vamos nesse mundo. Né? Amém? Vamos rezar, então, para terminarmos. E semana que vem a gente termina a aula 4, parte 2. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.